Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2023. Neste programa você confere opinião, transparência e perspectiva do vereador sobre a nossa cidade. E hoje conversaremos com o senhor Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, popularmente conhecido como Dude. É formado em Educação Física pela Faculdade de Clube Náutico Mogiano e em Pedagogia pela Universidade de Franca. E também é pós-graduado em Educação Física pela Unicamp. Nas eleições de 2020, Dude teve 1.038 votos, sendo o 20º mais votado na cidade e entrando nesta Câmara como segundo suplente do Partido Liberal. Dude, muito prazer, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre deste ano. Olá, Márcio, tudo bem? A todos aí da TV Câmara que estão aqui trabalhando. Vamos aí, né? Com essa entrevista, procurar esclarecer aí o trabalho que vem sendo realizado. Perfeito, Dude. Vamos começar falando então do tema em si do programa, que é o primeiro quadrimestre. Como que você avalia os seus trabalhos e também tudo que vem acontecendo na cidade neste primeiro quadrimestre desse ano, Dude? Os desafios são grandes, né? Mas eu acredito que a gente vem juntamente com o gabinete, com a nossa equipe de trabalho, desenvolvendo um bom trabalho, né? A gente foca nos projetos, a gente foca nas indicações, né, para o executivo, também na fiscalização e também focando na questão de trazer verbas para a cidade. Então a gente vem focando bastante o mandato aí nesse quadrimestre, né? Também, né, com temas geradores como a pessoa com deficiência, o esporte e a qualidade de vida e também o empreendedorismo. A gente vai falar bastante dessas áreas um pouco mais profundamente. Antes vamos dar um retorno aqui. Dude, a gente sabe que fazer a política em si é bastante complicado e uma das principais formas, ferramentas de se conseguir é o diálogo com os demais vereadores principalmente. Fala pra gente como que está a sua relação com os outros 12 vereadores dessa casa. Legal, Márcio. Você sabe que estou na política há 2 anos, né? Eu venho do mundo privado, sou professor de Educação Física, também efetivo da rede estadual. É um mundo diferente. No entanto, eu acredito que tudo que se faz com transparência, com ética e sempre trabalhando a verdade, fica fácil para se trabalhar. E eu acredito sim que sou respeitado, né, pelos vereadores, os respeito também. Eu acredito que todos que estão aqui estão representando a sociedade de acordo com o mundo que eles vivem, com suas realidades. E eu também, né, tenho a representatividade de pessoas que confiaram no meu trabalho. E eu acredito assim, nada se faz sozinho. Tudo é com conversa, com diálogo, e é esse o foco, tanto com o executivo, como aqui com o legislativo, com os demais vereadores. Dude, você por natureza de profissão, você é professor, né? Desta forma você carrega algo de dentro das salas de aula, daquela experiência que você já teve para dentro desta casa? Você acha que se separam muito? Como funciona isso? Eu acredito, assim, eu tenho dois ramos de atuação, né? Se a gente falar sobre eu enquanto professor da rede estadual, o tempo inteiro a gente está lidando com as diferenças. As crianças, os adolescentes, os professores, os gestores das escolas são pessoas diferentes que pensam de forma igual, que agem, aliás, pensam de forma diferente, agem de formas diferentes. E eu acredito que isso, na política, isso não é diferente, né? A gente está o tempo inteiro lidando com a população, com os gestores e com os políticos. No SESI, a relação já é mais com adultos, né? Eu trabalho com projetos na área de qualidade de vida, com esporte, cultura, responsabilidade social, nutrição. Então, assim, trabalho com projetos. Então, com a negociação da implantação de projetos, processos de gestão. Então, é um trabalho diferente. E eu acredito que eu venho fazendo um bom trabalho nesse tempo de vida minha, porque estou há quase 20 anos no SESI e há 23 anos enquanto professor, né? Então, eu acredito que esses trabalhos e essa minha vida, essa minha história de vida é que me credenciaram a estar aqui hoje. Perfeito, Dude. A gente sabe que vereador, na sua função primária, seria a total área da fiscalização, principalmente do Poder Executivo. Falando sobre você, como que você se define em relação a essa área de fiscalização? Qual é o seu modo de fazer a fiscalização da cidade de forma geral? Eu acredito, Márcio, como eu falei há pouco, a gente trabalha em equipe, junto, pensando na cidade como um todo. E o Poder Legislativo tem as suas funções, que uma delas é fiscalizar, aprovar projetos ou não, né, e trazer recursos para a cidade. Das nossas atuações. Com relação à fiscalização, a gente sabe que a cidade hoje está em obras.
né? Existem contratos como a JTU, como a empresa ambiental e as obras. Então a gente tem que estar o tempo inteiro, né, fiscalizando ali no campo, né, ver se o contrato que foi firmado está sendo realizado ali na ponta. No entanto, essa conversa com o executivo ela é muito importante que tenha, né? Por outro lado, um buraco na rua, né? Ou uma lâmpada que está apagada. A população tem os seus caminhos para solicitar também, para colaborar com o poder público, que é o atende bem. Só que às vezes isso pode demorar um pouco, a gente pode entrar, né? Então, quer dizer, além de apontar, né, o que não está sendo feito, né, com o objetivo de realizar o problema. Eu acho que é isso, a gente tem que estar com foco na realização, aliás, na resolução dos problemas. Eu acredito que o vereador tem essa função de estar colaborando também. Falando especificamente agora sobre uma questão específica, que é no caso da rodovia Aurélio Jesus de Zerbini. Você em alguns momentos, não só requerimento você fez, mas na Tribuna Livre você às vezes fala sobre esse assunto. Fala pra gente qual que é o contexto naquele local. A gente espera que você explique, principalmente o Executivo tem algum cronograma, no caso seria governo estadual, mas de repente o Executivo poderia intervir sobre resolver essa situação de segurança lá na rodovia, Dude? Márcio, sempre frequentei muito ali aquela região, né, a região do SESI ali, do Serviço Social da Indústria. E muitas vezes eu vi muitos acidentes ali, pessoas tentando atravessar, que vieram a óbito, e eu vi esses acidentes, vi esses óbitos, antes de pensar estar aqui na vida pública. E quando eu vim para a vida pública, né, de estar aqui como vereador, virou uma questão de honra aquele pedaço, aquela região da cidade. A gente sabe que é de responsabilidade da DER, né, mas a gente não pode, porque ali virou um espaço urbano. Né? As pessoas vêm dos condomínios, vêm de Guararema para cá, vêm ali de São Silvestre para cá. Né? A cidade está crescendo naquela região e a gente tem que ter um olhar para lá. No primeiro momento, ali na Edmundo Souza, no Jardim América, tinha uma entrada muito perigosa dos carros que vinham de São Silvestre para cá, dos carros que iam da Chispita para São Silvestre e a entrada do bairro e saída do bairro. Então ali era uma bagunça. E a gente fez a solicitação, requerimento junto à DER, né? Tivemos inclusive em São Paulo com o superintendente, junto com o deputado André do Prado, para poder intervir, porque realmente ali era um local muito perigoso. Resolveu. Uma outra questão é o entorno, né? Através de verbas, né, do André e do Márcio, né, deputado federal e estadual, a gente conseguiu indicar para a prefeitura para que fossem colocados ali no entorno lâmpadas LED. Então a gente conseguiu ali, próximo à Rua do SESI, ali no entorno das escolas, e tudo isso ajuda. E agora, né, um apontamento também para o Executivo para a travessia. A gente sabe que tem muitos alunos que atravessam ali, né, moradores, alunos, enfim. E a prefeitura foi colocar um semáforo e a DER notificou a prefeitura. Então, quer dizer, são alguns absurdos que, na minha opinião, acontecem, né? Porque, independente de quem é a jurisdição, a gente tem que pensar na segurança viária das pessoas. As pessoas não podem morrer mais ali. E a prefeitura teve que parar essa demanda por conta dessa notificação. Então, aí veio o meu repúdio, né, através da nossa Câmara Municipal, para que a DER, né, autorize a prefeitura a colocar esse semáforo ali num local que é muito perigoso. Os carros vêm numa alta velocidade, a gente precisa realmente tratar com mais segurança ali. E também um pouco mais para cima, melhorar aquela rotatória. Né? Tá muito perigosa e a DER precisa, né, fazer um estudo ali junto com a mobilidade urbana aqui em Jacareí para que resolva esse problema. E uma outra ação, a solicitação para que a DER autorize a prefeitura a colocar a lâmpada LED ali na Aurélio Jesus Zerbini, até pelo menos ali o São Silvestre, que é onde tem o maior tráfego ali de munícipes, né? Como eu falei, já virou quase uma avenida a estrada, né? Então a gente precisa dessa parceria do município, juntamente com a DER, para que resolva o problema. De fato, aquela região tem se demonstrado bastante perigosa mesmo, Dude. Falando ainda sobre a questão de mobilidade urbana e também infraestrutura, agora especificamente sobre o trecho aqui da região leste de Jacareí, ligando com a região oeste de São José dos Campos, Limoeiro, Vila Branca, ali para cima, cruzando a Dutra. Você tem feito alguns documentos para tentar agilizar ou
até mesmo de alguma forma auxiliar para que transcorra corretamente toda aquela situação. Primeiro, qual que é a importância daquele trecho que está sendo feito, dessa ligação? Segundo, você tem informações de quando será possível que isso de fato seja realidade, Dudi? Ô Márcio, ali é uma região, assim, a gente sabe que a ida de munícipes de Jacareí para São José e de São José para cá é muito grande, é a maior do Vale do Paraíba, né? No entanto, Jacareí não foi contemplado com a marginal. E ali do Vila Branca, lá atrás não foi projetada aquela saída pensando no futuro, né? E ali cresceu demais. Tem muita gente morando ali naquela região. No entanto, a gente sabe que a concessão da Dutra é que é responsável, né, pela Dutra, que é através da nova Dutra. E a obra já começou, né, ali na próxima Panasonic, que está vindo de lá para cá, e ali aquela região vai ser contemplada com uma melhora ali, né, da via, para que possa ajudar, né, para desafogar o trânsito de horários de pico, principalmente ali do pessoal do Vila Branca e o pessoal de Jacareí que vai para São José. Fiz alguns requerimentos, a gente sabe que ali é federal, para a nova Dutra e também para o nosso deputado do PL, o Márcio Alvino, que está intermediando para tentar acelerar essa obra. Então, quer dizer, na verdade, ela já começou vindo ali de São José para cá. Perfeito. Falando de obras ainda, Dudi, para a gente finalizar esse contexto, é inevitável também a gente não tocar no assunto da terceira ponte, né? Não o fato da ponte em si, mas em si de como tudo foi conduzido, da atual qualidade do asfalto, em que uns garantem que é aquilo mesmo, geralmente é aquilo mesmo que se pode fazer, outros garantem que está em má qualidade, e inevitavelmente também a famosa alça de acesso, em que alguns criticam e outros entendem que está de forma correta. Como vereador, qual é a sua opinião, Dudi? A minha opinião é o seguinte, Márcio, eu acredito que a gente tem que pensar, quando a gente fala em obra, infraestrutura, a gente tem que pensar no futuro da cidade. Eu acredito que aquela região, né, essa obra da ponte em si, a ponte é onde passa o rio embaixo, né, é uma obra maravilhosa. Ficou linda aquela obra e eu não tenho dúvida que no futuro vai desafogar esse trânsito do centro da cidade, né, principalmente do pessoal que vem da Zona Leste para a Zona Oeste. Eu moro na Zona Oeste e a dificuldade de passar pela ponte do São João ela é enorme. Então essa ponte está sendo projetada já pensando nos futuros empreendimentos e também nessa ligação com a Zona Oeste da nossa cidade. Quando eu falo Zona Oeste da nossa cidade, eu estou falando do Esperança, eu estou falando do Portal, eu estou falando do Imperial, eu estou falando do Ijal, sem a necessidade de passar pela Dutra. A Dutra, o que tem que rodar na Dutra é caminhão, né? Ou pessoas que vão viajar entre cidades. Dentro da cidade é trânsito interno, é trânsito do jacariense, né, que se desloca por dentro da cidade sem ter que pegar a Dutra. Eu acredito que essa é uma obra muito importante para o futuro da cidade, assim como a de drenagem, que a gente pode ter falado daqui a pouco. Com relação ao viaduto, né, o viaduto é onde passa rua ou avenida por baixo, que é essa alça de acesso. Eu acredito que o que a gente sabe, a gente teve reuniões, todos os vereadores, com o executivo, e nos foi apresentado que tem uma questão da fábrica do lado que tem ali tubulações, grandes tubulações. E do outro lado, a Compaz, a empresa de gás, né? São tubulações complexas. E aí a viabilidade foi fazer esse viaduto. Eu acredito que esse viaduto ele está dentro das normas técnicas, né? E eu acredito que precisa operacionalizar. A Prefeitura Municipal precisa colocar ele para rodar, que as pessoas utilizem, para sim a gente poder ter uma opinião, tá bom? Perfeito. Dudi, vamos falar agora sobre a respeito dos seus projetos, tanto concluídos quanto em tramitação. Sim. Em especial um que, inclusive nos bastidores eu conversei com você no início dele, você havia me falado lá no início do seu mandato, o seu interesse pela questão do Conselho Municipal do Esporte. Você de fato tentou aqui na Câmara Municipal, acabou conseguindo de outras formas, você foi um dos principais responsáveis por fazer com que o prefeito trouxesse para esta casa o projeto que cria este conselho. A primeira pergunta não é nem sobre o projeto em si, mas sobre a sua opinião em relação a como que uma cidade como Jacareí não tinha um Conselho Municipal de Esportes, Dudi. Na verdade, Márcio, Jacareí tinha um Conselho Municipal de Esporte, só que ele era de 1964. O projeto foi digitado com a datilografia, aquelas máquinas antigas ainda. E assim, obsoleto, né, da realidade da época. Passou-se mais de 40 anos e era isso que estava em vigor. Então o que a gente fez foi revogar esse projeto e criar um novo. Fizemos o projeto, tramitou na Câmara.
No entanto, ele é de responsabilidade do executivo, ele é inconstitucional, não é o vereador que faz essa legislação. Pegamos esse projeto, fizemos uma indicação ao executivo, né, em tratativas com o prefeito, com a Secretaria de Esportes, e esse projeto veio para a Câmara, foi votado e hoje ele já está em vigor, já está funcionando. Qual que é a importância desse conselho para a nossa cidade? O que você acha que vai sair de bom nessas atuações? Márcio, eu acredito que esse projeto ele proporciona que a gente possa fazer política pública de esporte e de qualidade de vida de uma forma mais organizada. Ou seja, o poder público, juntamente com a sociedade civil, pensando no esporte da cidade, pensando na qualidade de vida da cidade. A gente precisa escutar a população, mas de uma forma organizada. E o Conselho ele vem com esse objetivo, de poder escutar a população, juntamente com o Executivo, pensar nas melhores políticas para a cidade de Jacareí. Ainda falando sobre esporte, Dude, você também teve a aprovação da Conferência Municipal de Esporte, um evento que você pensou juntamente com outras pessoas, para que também, imagino, seja dado assim, um arranque maior nesse tema. Fala um pouco para a gente como que saiu esse projeto, como que foi a primeira edição, inclusive aqui na Câmara Municipal e depois em alguns dias em outros lugares, e qual que é o futuro desse projeto também. É isso mesmo, Márcio, é aquilo. Ninguém faz nada sozinho. Então, o Conselho Municipal de Esporte está envolvendo o Executivo, juntamente com a sociedade civil. A conferência também faz parte, né, do projeto do Conselho. Ele é obrigado a realizar anualmente essa conferência. E aí, por que não a Câmara participar desse momento? Né, os vereadores, nós que estamos ligados ao esporte, ou não. Porque o esporte e a qualidade de vida é um interesse comum de todos. Então, dentro da Câmara Municipal também, ela está obrigada a fazer essa conferência. Então, nós vamos juntos, né, realizar e pensar sobre esporte, discutir, trazer para cá pensadores, trazer população, pessoal da área técnica e poder discutir os problemas e também as soluções. Esse é o principal objetivo. E isso tem que ser encaminhado para o poder público para, quem sabe, se transformar em política pública. Nós já realizamos ano passado, trouxemos para cá entidades de referência no esporte, que pensam o esporte, que vivem o esporte, juntamente com as entidades e as associações e também o poder público, né? O Executivo, a Secretaria de Esportes e dentre outras secretarias. Foi muito bacana, foi muito proveitosa e já foi aí, né, o início daquilo que eu estou visualizando para o esporte, organizar essa estrutura e dar voz para todos. Eu acredito que a Câmara Municipal ela pode ser também protagonista desse processo, né, juntamente com o Executivo e também a sociedade civil. Para a gente finalizar esse assunto do esporte, Dude, o que mais você tem para passar para a gente em relação aos seus projetos, em relação às suas ações deste tema? Eu acredito assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas emendas, né? Muitas delas foram direcionadas para o esporte. Eu acredito que hoje nós precisamos pensar não somente em uma ou outra modalidade, tem que pensar em a prática de atividade física para todos, independente da área de atuação, se é no alto rendimento, se é no esporte de participação ou se é no esporte educacional. Não é? Eu acredito que o esporte tem que ser para todos. Uma sociedade que pensa mais na atividade física, que se movimenta, ela economiza, né, na área da saúde. Né? Então a gente precisa realmente focar as nossas ações na atividade física. Né? Ou seja, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a população ela precisa fazer atividade física pelo menos na maioria dos dias da semana. Pelo menos na maioria das semanas são 4 dias. Como? 30 minutos diários, né? De forma acumulada ou fracionada. Né? Então a gente precisa fazer com que a população se movimente. E o esporte, né, assim como a dança, a luta, a atividade rítmica, ela precisa fazer parte da cultura de movimento de uma sociedade. E este é um dos motivos de eu estar aqui. Apesar de ser educação física, né, o pessoal me liga muito à área de esporte, também atuo em outras áreas. No entanto, nesse caso do esporte, a gente precisa realmente trabalhar de forma séria, né, de forma... a sociedade precisa. Você vê países como os Estados Unidos, né, eles atrelam, por exemplo, o esporte à educação. Está tudo atrelado, o valor é o mesmo. Por quê? Os valores do esporte, né? Então o esporte ele trabalha a cooperação, ele trabalha, não é, o trabalho em equipe, né? Ele visa a proatividade, ele ensina você a ganhar, você a perder, como lidar com o fracasso, como lidar com o sucesso. Isso são valores da vida, né? Do trabalho, do mundo do trabalho, como o mundo da formação das pessoas, né? E o atleta,
mesmo de alto rendimento, ele é uma pessoa, um cidadão, né? Então a gente precisa desses valores do esporte na vida das pessoas. Quando a educação, o esporte e a sociedade, os políticos entenderem essa importância, com certeza a gente vai viver um mundo muito melhor. Muito bom, Dude. Vamos então falar um pouco dessas outras áreas que você citou, que também tem a atuação do seu trabalho. Uma delas, ao que se nota durante muitas tribunas livres que você utilizou e até mesmo algumas falas isoladas durante a sessão, tem relação com os PCDs, as pessoas com deficiência. Essa é uma área que eventualmente a gente observa você colocando documentos, falando sobre o tema e tudo mais. Explica para a gente primeiro o que você considera durante esse tempo que você está aqui na Câmara Municipal o mais importante que você tem conseguido para este grupo, Dude. Realmente, Márcio, essa é uma outra área de atuação muito importante para as pessoas, para a cidade, para a sociedade, que é a área de inclusão. A inclusão de todas as pessoas, né? Então, o negro, o branco, né? Quanto à raça, quanto à religião, quanto à classe social, quanto ao gênero, mas também quanto à pessoa com deficiência, né? Então, eu já trabalhei em vários projetos de esporte para pessoas com deficiência e também na área de acesso ao mundo do trabalho, né? E eu vejo que a gente tem que evoluir muito, né? A partir dos anos 2000, isso melhorou muito, né? A conscientização das pessoas sobre a importância, né, da igualdade de oportunidade para todos. Nesse caso aqui que a gente está falando, pessoa com deficiência, vem melhorando bastante, no entanto, nós estamos ainda no processo, né, de integração. A inclusão é um sonho. Por que um processo de integração? Porque a inclusão ainda não acontece. Quando que vai existir realmente a inclusão? Quando a sociedade estiver preparada para compreender o diferente. Você não tem ainda rampa em todos os locais. Você não sabe que todo mundo ainda não fala Libras, não é? Você não tem as pessoas com deficiência todas trabalhando, não é? Aquelas que estudam. Existe muito preconceito ainda. Essa ideia pré-concebida gera o quê? A discriminação. Então a gente tem que lutar por isso, né? E como que a gente luta por isso? Escutando as pessoas, entendendo a deficiência, porque a gente tem que entender a pessoa com deficiência para saber quais são as suas necessidades, para saber quais são as políticas públicas importantes para que elas se desenvolvam e tenham essas oportunidades, seja no mundo do trabalho, seja no esporte, seja, enfim, na sociedade de uma forma geral. E eu acredito que a gente pode fazer bastante por essas pessoas, não é? E eu acredito que a gente tem evoluindo bastante. Algumas coisas a gente já vem fazendo, né? Posso já falar? Pode falar para a gente um dos principais atos que você acha que é relevante ser ressaltado sobre este tema, né, Dude? Por exemplo, não é um grande, né, conquista agora, a gente teve inclusive essa semana, né, que gostaria até de falar, a carteira do autismo. Né? A carteira do autismo vai ser implantada em Jacareí, foi uma indicação do gabinete, né? Então a gente articulou junto com a assistência social, com a Patrícia e também com a comunicação, o Bruno, o executivo acatou, né? A gente visitou algumas cidades aqui da região, como que já tem, né, implantado essa carteirinha. Eu acho que é legal, que tiver coisas boas fora, a gente tem que ir lá buscar, né? São José, Guararema, Mogi das Cruzes e Suzano já implantaram a carteirinha do autismo e Jacareí já vem estudando essa possibilidade e vai ser implantado, acredito, aí em 2 ou 3 meses no máximo, essa carteirinha vai ter implantado. Quer dizer, é um avanço, né? Então, quer dizer, o nosso gabinete participa do conselho da pessoa com deficiência do município, então a gente está sempre o tempo inteiro antenado para essas necessidades. Um projeto que está sendo tramitado, até numa entrevista já da TV Câmara, apresentei até em Tribuna Livre, que é a obrigatoriedade, né, para que todas as escolas que sejam instituídas no município, que sejam fabricadas no município, que sejam construídas no município, tenham ou rampa ou elevador. Né? E também, na verdade, a gente mexeu na lei também, que antes era obrigado a partir somente de 4 pavimentos, e agora é a partir do 2º pavimento já tem que ter essa obrigatoriedade. Então, deixa eu entrar no meio dessa discussão e já perguntar, antes que eu perca o caminho, Dude, o que o Executivo pensa disso? Afinal das contas, apesar de todos os bons propósitos do seu projeto, da sua intenção, queira ou não, é uma despesa que o Executivo terá que fazer em vários lugares. Como que você foi tratado depois de colocar essa situação, Dude? Ô Márcio, a gente enquanto vereador, a gente quer fazer lei, né? fazer lei, né? Enfim. Mas nem a gente tem que ter consciência, né? O Executivo, ele tem
uma receita e uma despesa. E tudo isso é discutido no ano anterior. E aí, se todo vereador quiser fazer lei que gera custo para o executivo, como que ele vai poder se organizar? Né? Com relação, principalmente, às suas despesas. Né? E por isso que a gente tem que ter o quê? Um bom trânsito com o executivo, dialogar, conversar, trocar ideia. Né? A princípio, esse projeto, por exemplo, ele foi colocado somente elevador. Esse diálogo, juntamente com o executivo, nos foi sugerido a fazer uma emenda para também rampa, porque o custo do elevador ele é maior. E, de repente, uma rampa ela resolve. Então, quer dizer, tudo isso é construído a várias mãos. Né? E dá despesa realmente. Então, quer dizer, fomos lá, conversamos com o executivo e o executivo falou, não, legal, toca porque é a partir das novas escolas, né? Então isso vai acontecer no nosso município. Tem um outro projeto que eu tenho em mente aqui, não me recordo exatamente do nome do projeto, mas que envolve entretenimento, envolve cinema. Gostaria que você falasse um pouco a respeito, porque foi um momento para a cidade, né? Foi um momento em que a cidade toda ficou sabendo desse evento e que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ir nessa situação que você vai nos contar agora, né, Lute? Márcio, como eu falei há pouco, né, a gente, quando entra na vida pública, né, como vereador aqui no Legislativo, fala assim, olha, vamos aprovar projetos ou não aprovar projetos, mas também, às vezes, você consegue chegar às realizações, atender a necessidade da população, sem precisar fazer lei. E num primeiro momento a gente fez a lei, né, no entanto, a gente estava dando obrigatoriedade para o poder privado, né, e para o executivo, que ia ter que fiscalizar. E nós fomos conversar com o poder privado, né, com os cinemas da cidade, e a gente chegou numa conclusão que não haveria essa necessidade de impor ao poder privado uma lei. Né? Ainda mais vindo depois de uma pós-pandemia, né, a parte econômica, né, geração de renda estava complicada, enfim. E a gente conversou e resolveu, dentro do mandato, ter como prioridade fazer a primeira sessão azul. E nós fizemos aqui em Jacareí, o ano passado, a primeira sessão azul, já fizemos 3, e se Deus quiser agora a gente está indo já para a 4ª aí. E assim, foi bem, não é? Deu uma bela repercussão, né, nesse mundo da pessoa com deficiência, porque, principalmente no mundo da pessoa com deficiência autista, né, porque ela ia para o cinema, então volume muito alto, luminosidade, isso gera um conflito ali para pessoas com deficiência autista. E também, né, de alguma forma, as pessoas se sentiam incomodadas porque a pessoa levanta, não tem concentração, quer ir no banheiro, quer brincar, quer pular, né? Às vezes começa a falar alto. E quando você faz uma sessão azul, as pessoas com deficiência autismo podem estar lá com seus familiares, mas aquelas pessoas que também não têm autismo e não tem nada a ver com essa causa, podem estar lá também. Então, acredito que, como eu falei, a inclusão é todo mundo junto. E o Cinemark aqui em Jacareí, ele adaptou, né, fez as adaptações necessárias, como para a luminosidade e também o som, né? E fizemos aí, então, já fizemos 3, do ano passado para cá, já fizemos 3 edições. Tem um outro projeto que não necessariamente seria em termos de PCD, não exatamente PCD, mas que assuntos que contornam, que é em relação a um projeto em tramitação seu, que versa sobre a isenção de taxa de concurso público para aquelas pessoas que fizerem doações de cabelo para situações específicas. Fala um pouco sobre esse projeto, em que fase ele está de tramitação, como que ele aconteceu, conta um pouco para a gente, Dude. O projeto já está tramitando aqui na Câmara Municipal. A ideia do projeto é o seguinte, a gente tem uma entidade aqui em Jacareí que já realiza, né, essa atividade, que é o FREI, através do projeto Mão Amiga, né? Então ela já capta, né, de alguma forma já acontece esse trabalho aqui em Jacareí há um tempo, um trabalho maravilhoso que o Hospital do FREI realiza através desse projeto. Fomos lá conhecê-lo, como eu falo, não é o vereador chegar aqui, né, fazer a sua pesquisa e fazer a lei. Não, a gente precisa escutar as pessoas. Né? Escutar as pessoas que participam desse meio, mas também escutar a possibilidade de real implantação pelo Poder Executivo. Fomos lá no projeto, conhecemos, e juntamente com esse projeto, a gente conseguiu elaborar um projeto que vai de acordo realmente à necessidade das pessoas. E aí o projeto ele tem como objetivo atender pessoas com câncer, né? Porque elas no tratamento, na sua fase da quimioterapia,
os cabelos começam a cair e tem essa possibilidade de doação gratuita através desse projeto para as pessoas com câncer, quando cai o cabelo. E aí tem uma situação que é um processo que eles captam os cabelos, as doações, e mandam para uma entidade em São José dos Campos que confecciona essas perucas e devolvem para o projeto aqui de Jacareí e eles fazem a doação. E aí a gente quer que esse projeto, o poder público participe mais disso, né? E eu acredito que essa lei ela vem para ajudar, né, esses projetos aqui em Jacareí. Então, quem doar o cabelo para as entidades, podem ter outras entidades no futuro, terá uma isenção nos concursos públicos aqui da cidade de Jacareí. O projeto está tramitando e a gente também está conversando com o executivo, que se precisar fazer alguma emenda, algum ajuste, a gente vai realizar. Perfeito. Dude, vamos trocar de assunto, falar de um tema um pouco mais atual, um tema de certa forma bastante triste, que é em relação à violência dentro das escolas. Na época que houve aquelas tragédias aqui no nosso país, felizmente não ocorreu no nosso município, mas houve movimentação desta casa, de certa forma até do executivo, para tratar um pouco se deveria ou não fazer-se algo em relação a isso. Primeiro eu gostaria da sua opinião sobre essa movimentação da nossa Casa Legislativa sobre este assunto, e em seguida falasse a respeito de um requerimento que você enviou para a Lesp, pleiteando uma questão de segurança em escolas públicas. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ô Márcio, a gente sabe que a escola, o ambiente educacional, ele é um subsistema de um sistema, né? Não dá para a gente separar a escola do mundo que a gente vive, né? Ali você tem os filhos das pessoas, né? Crianças que estão em formação. E eles vivem esse ambiente dentro da escola, no entanto, eles têm uma família, eles têm uma comunidade que eles vivem, né? E a gente sabe que hoje, apesar dos índices em Jacareí terem melhorado muito, estou falando agora de Jacareí, a gente vive, tem essa questão da violência, né, que tem que ser colocada em pauta. E dentro das escolas não é diferente, né? Então, assim, tivemos alguns acontecimentos, né, de violência, né, que a mídia, né, nacional propagou, alguns casos isolados, onde a violência vê uma situação que veio a violência dentro da escola e a outra que veio a violência fora da escola, né? E eu acredito sim que é importante a gente pensar o tempo inteiro sobre ações para que isso não volte a acontecer, né? E quais as ações principais? Principalmente no ambiente escolar, é a prevenção. E prevenção você se faz como? Com discussão, com diálogo, com conversa, não é? Com estudos, com pesquisas, mas conversando com as crianças, conversando com os educadores, conversando com os gestores, conversando com os pais. Isso forma a comunidade escolar. Então esse tema tem que ser tratado junto com a comunidade escolar, para encontrar os desafios para que isso não volte a acontecer, tá? No entanto, a gente não pode esquecer que a segurança pública ela é responsabilidade do Estado. Então, já existem ações da Polícia Militar, né, com relação à violência na escola, a ronda escolar, enfim, né? No entanto, o poder público municipal ele pode sim colaborar. Eu acho que todo mundo é responsável por isso. E tem projetos aí na área de segurança para se implantar bottom, tal, enfim. Então a gente tá junto aí com o Estado, né, vendo essas movimentações. Por exemplo, o Estado, nós tivemos reuniões com o pessoal do 41º Batalhão, né, os comandantes, com o capitão, e nos foi passado todas as ações que estão sendo feitas, né? Então, por exemplo, com a APP, né, falou de novo aí da ronda escolar, dentre outras ações que muitas vezes não pode ser passada para a sociedade, que ela tem que ser, né, a inteligência da polícia que trata isso. O importante é que isso não aconteceu mais e vamos acompanhando. Dude, você tem décadas de estar presente dentro desse ambiente escolar. Então, ninguém mais do que você pode responder essa pergunta. As escolas em si, é um ambiente seguro? Ô Márcio, eu acredito que, assim, a gente sabe que nos anos 2000 para 2010 a gente viveu a década da cultura de paz. Como eu falo, a escola é muito mais seguro o ambiente da escola do que fora dela, você pode ter certeza.
né? Ali você tem profissionais competentes, que são os professores, você tem inspetores, você tem, no caso da escola do Estado, né? Porque são escolas, a idade é diferente, né, Márcio? Então a gente tem que analisar de forma diferente. Então você tem, né, a parte pedagógica, você tem as rondas, e está todo mundo atento o tempo inteiro sobre isso, né? Porque nós, que estamos dentro desse ambiente, conhecemos nossas crianças. Por muito tempo, a gente se relaciona com eles. Muitas vezes, 8 anos, 10 anos de relação, né? Então a gente conhece nossos alunos, então a gente precisa estar atento. Quando uma criança está passando por bullying, quando uma criança está tendo algum problema em casa, na sociedade, fica muito evidente isso dentro da escola, e a gente tem que procurar o quê? Sempre ter esse olhar, né, de prevenção, né? Isso é muito discutido nas reuniões pedagógicas, e eu acho que esse é o caminho, tá bom? Certo, Dude, fechamos esse assunto, vamos falar um pouco de maneira mais geral sobre as suas ações. De forma geral, você até comentou durante a nossa conversa aqui esse trânsito com o Executivo, mas de uma forma bem generalizada, como que o Executivo tem tratado todas as suas demandas? Como que você enxerga a forma como o Executivo trata aqueles documentos que você envia, os seus pedidos, as suas indicações, os seus projetos? Fala pra gente um pouco sobre isso. Ô, Márcio, a gente tem, né, essa demanda que vem da sociedade pra gente, né? E a gente faz aí nossas indicações, no caso aqui vai para a Secretaria de Governo, né, essas indicações que distribui para a Secretaria afim. É aquilo que eu falei, às vezes uma solicitação, né, que a gente faz, a gente não é atendido porque não está no planejamento orçamentário do município, né? Então, quer dizer, a gente sabe, nós enquanto vereadores temos que ter o bom senso de compreender o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. E explicar isso para a sociedade. Que as pessoas, elas querem, né, que as suas necessidades sejam atendidas, no entanto, não dá para ser naquele momento, né, porque existe um planejamento. Né? Isso não acontece só na Prefeitura de Jacareí, acontece em todas as prefeituras, acontece no Estado, acontece na Federação, acontece numa empresa. Eu queria ter piscina na minha casa, mas eu não tenho. Eu preciso planejar. E o planejamento, às vezes, não é naquele ano que eu consigo. Eu preciso realmente planejar as minhas finanças para poder realizar aquilo que eu quero. Comprar um carro novo, comprar uma moto nova, colocar uma piscina, fazer uma churrasqueira. Eu queria já comprar uma casa pronta, né, para atender todas essas minhas necessidades. Só que nem sempre a gente consegue. E Jacareí vem avançando bastante, na minha opinião. A gente tem através dos nossos documentos, indicar o caminho, né, o que precisa ser feito. E quando vem uma resposta positiva, legal. E isso acontece muitas vezes. Um exemplo foi uma conquista dessa casa, num diálogo com o Executivo, quando se resolveu agora, vai se resolver o problema da licitação, né, as obras de drenagem da Zona Oeste. Não estavam planejadas. Sim. E são obras caríssimas, né, de milhões. Se não me engano, em torno aí de 23 milhões, 24 milhões, as obras do São Luís, do Stellarium Domus e da Diogo Fontes. A população sofre ali há mais de 40 anos, com enchentes. Não é isso? E aí, como que estava planejado? O que estava planejado? Obras viárias. Em conversa com o prefeito Isaías, junto com todos os vereadores, fomos, através do diálogo e da conversa, sinalizar. Gente, Executivo, a gente precisa resolver esse problema. E o prefeito Isaías, né, que muitas vezes é criticado porque não escuta, muito pelo contrário. Então essa relação que eu tenho há 2 anos com o Executivo, direto aqui com o prefeito, eu não tenho essa visão. Eu vejo que realmente ele escuta. Pelo menos nesse tempo que eu estou aqui, é o que eu tenho visto. E ele tirou, né, esse investimento de obras viárias, né, de investimento do CAF, e trouxe para quê? Para atender o nosso pedido e da sociedade, que é realizar essas obras, e aí vai acontecer, num período breve aí de tempo, uma obra que vai durar aí 1 ano e 4 meses. Então, quer dizer, é escutar a sociedade, mas também tem que ter o diálogo, e o Executivo, eu acredito que, pelo menos com esse vereador aqui, tem escutado, e tudo que eu tenho sinalizado, dentro da possibilidade orçamentária e dentro das prioridades da cidade. E a prioridade da cidade não é a minha prioridade. Então, eu acredito que a gente tem que pensar na cidade como um todo, tá bom?
Perfeito. Dude, você falou, né, todo esse momento sobre essa questão de planejamento, até porque o executivo de fato não tem o orçamento à pronta entrega, vamos assim dizer, mas o vereador em alguns momentos, em momentos muito específicos, tem a chamada emenda impositiva. Então é aquela verba que o vereador pode de fato indicar, muitas vezes não é possível por umas questões ou outras, mas não vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar no assunto de que, como vereador, Dude, você poderia ressaltar alguma emenda impositiva que você já esteja planejando para esse ano? Ô Márcio, a gente sabe que as emendas positivas, 50% vai para a saúde e os outros 50% vai para onde o professor, o vereador, ele indicar. Na parte da saúde, nós tivemos já essa semana ali no postinho ali do Esperança, não é? A gente encaminhou lá recurso financeiro através da emenda para ampliação com 3 consultórios ali. Já está acontecendo, né? Estão terminando a obra e logo a comunidade já vai poder, não é, utilizar ali mais conforto para aqueles que frequentam o posto, mais conforto, né, para também os funcionários, né, que precisam de espaço para fazer um atendimento de qualidade. Então essa é uma demanda que já está sendo atendida, tá bom? Eu gostaria também de falar sobre o CEPAC, né, que é a Associação Criança Especial de Pais Companheiros, que faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, também encaminha recurso financeiro para lá. Eles atendem um público muito diferenciado, tetraplégicos, também autismo, na parte clínica, inclusive, né? Então fiz o encaminhamento para eles também, logo vai estar chegando esse recurso. Também para a Casa do Curativo, estive lá conhecendo, realmente é um trabalho maravilhoso. Quando você se aprofunda nesse mundo do que é uma ferida, né, e de como curar essa ferida, você vê que realmente o custo é muito alto e mandei uma verba alta lá, por volta de R$70 mil, porque é uma entidade que faz muito por Jacareí há muito tempo e a gente precisa estar atento a essas entidades também. Pro posto da região oeste, ali do Bandeira Branca, né, também uma verba robusta foi encaminhada para lá para que tenha uma reforma para aquele espaço. É o que eu gostaria de destacar aí de emendas encaminhadas, impositivas. Dude, para a gente terminar essa conversa, você tem algum assunto, algum tema que você acha relevante a gente finalizar? Algo que não foi lhe perguntado? Fique à vontade. Márcio, eu acredito que a gente vem avançando no mandato, né? Tem alguns outros projetos aí em tramitação, mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas eu acredito que tudo aquilo que a gente tem planejado para o mandato vem acontecendo, né? Então, projetos de relevância, projetos que mudam a vida das pessoas, projetos que realmente têm como objetivo, né, buscar as soluções para alguns problemas. Então, eu acredito que a gente vem avançando bastante. Então, o conselho, a conferência, nesse âmbito da questão do esporte, com relação à pessoa com deficiência, como já tratado aqui, a questão do elevador, a questão de verbas encaminhadas também, a questão do cinema, né, como a gente tratou, e na questão do empreendedorismo, né? Eu acredito que alguns projetos vêm sendo pensados para atuação nessa área e eu gostaria de destacar o projeto que é o Festival Municipal de Empreendedorismo, onde a gente está fazendo essa articulação para que aconteça agora, já passou esse projeto, né, já foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, e esse projeto está sendo feito em parceria com a Diretoria de Ensino, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que aconteça dentro da Semana do Empreendedorismo também esse projeto, onde as crianças dentro das escolas, crianças, adolescentes e adultos, porque tanto o ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2, como o EJA, poderão participar desse projeto. E como que vai acontecer? Com projetos de empreendedorismo dentro das escolas. Porque o empreendedorismo ele tem que ser trabalhado dentro de uma cultura desde criança, né? E, infelizmente, nos anos 80 e 90, nós, cidadãos brasileiros, não temos essa cultura de empreender. A nossa cultura é de ter o salário, de ser empregado e não um empregador. E por que a gente não pode desenvolver isso dentro da cultura do nosso município? E a lei é para o município, mas a Secretaria Estadual de Educação também está abraçando esse projeto para que a gente possa realizar já esse ano de 2023. Perfeito. Dude,
Muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. Esperamos que o segundo quadrimestre você esteja aqui com a gente novamente. Márcio, muito obrigado pela sua recepção. Muito obrigado ao pessoal da TV Câmara que me recebeu desde o primeiro dia aqui na Câmara Municipal com muita amabilidade, né? Então, quer dizer, muito obrigado realmente por tudo que vocês vêm colaborando aí com o nosso mandato, na divulgação dos nossos temas, na divulgação dos nossos projetos. Realmente a TV Câmara, ela é imprescindível para levar informação para a sociedade. Não só do DUD vereador, como de todos os vereadores, como do Executivo e com tudo de bom também que vem acontecendo na nossa cidade. Muita coisa boa tem acontecido, os problemas eles existem realmente, no entanto, tudo faz parte de um processo. Tudo tem que ser resolvido com planejamento. A gente tem uma cidade que não começou ontem, né? Não começou 2 anos quando o DUD vereador entrou. É uma cidade que ela já acontece há muito tempo. E tudo que uma cidade vive hoje, você pode ter certeza que é reflexo do passado. A cidade que nós vamos viver no futuro, né, é pelo que foi feito hoje. Então a gente está trabalhando para o presente, mas também para o futuro de Jacareí, que não tenho dúvida que já é uma cidade maravilhosa de se morar, tanto que moro aqui há 50 anos, né? E não tenho dúvida que vai ser uma cidade melhor. E esse governo, junto com a Câmara Municipal, com oposição, com posição, nós vamos entregar, sim, uma cidade muito melhor para o jacarense daqui a uns anos. Parabéns pelo trabalho, DUD. Estamos à disposição para que você precisar. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado também a você que aceitou participar desse nosso diálogo com o vereador DUD, do Partido Liberal. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.